Pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa quarta aula do curso de Algoritmos de Programação de Computadores, né? O pior curso de Algoritmos de Programação de Computador do universo. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai entrar no conteúdo de fato. A gente teve primeiro uma introdução, não foi isso? Depois, eu falei sobre a preparação do ambiente. Na aula anterior, a gente fez um programinha de exemplo, compilando em linha de comando, e hoje a gente vai começar de fato a usar o nosso ambiente de desenvolvimento, tá bom? Mesmo que a gente vá trabalhar com projetos pequenos, né, com programas que têm um arquivo só de código-fonte, a gente já vai usar uma ferramenta que vai automatizar algumas coisas para a gente, que é no caso o Visual Studio Code e as extensões que a gente instalou. Muito bem, e o que você precisa ter na sua máquina pronta para a gente trabalhar? Você tem que ter baixado o livro, tem que ter instalado todo o ferramental que a gente vai precisar. Aqui eu vou abrir o livro e eu vou seguir o livro. A partir de agora, talvez em uma situação ou outra eu ainda vá fazer uso de PowerPoint, mas aqui eu já vou seguir direto no PDF do livro, tá bom? Vou explicando o livro para vocês. Então, a ideia desse livro ela surgiu em 2019, se eu não me engano. Mas ele já era uma lista de exercícios que eu vinha trabalhando nela há muitos anos, desde quando eu comecei a dar aula no Instituto Federal, que foi em 2011, tá? Então era uma lista de exercícios, ela foi crescendo, 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 eu fui adaptando, organizando. Em 2019 começou o curso de computação no campus que eu sou lotado do Instituto Federal. E aí isso virou uma apostila, eu dei uma organizada. Aí em 2022, se eu não me engano, acho que foi em 2022, eu transformei em livro e publiquei. A publicação ela é independente, né? Não dependo de editora nenhuma, graças a Deus. Não dependo de ninguém para falar para mim o que tem que eu posso, o que eu não posso colocar, que jeito que eu organizo, o que eu não organizo. Tentei ir atrás de editora, do próprio Instituto Federal, mas assim é meio complicado, né? É difícil você chamar atenção para algumas coisas. Infelizmente não quiseram. Infelizmente não, felizmente, né? Porque aí tem uma forma independente da gente publicar via Câmara Brasileira de Literatura, né? Então eu tenho a minha publicação independente. Então o livro, né? O título dele é Coletânea de Exercícios e Notas de Aula em Linguagem de Programação C. E essa edição, que é a segunda edição, tem essa introdução em engine de jogos Raylib e exercícios criativos, né? São exercícios que envolvem interface gráfica. Então, nessa aula 4, a gente vai trabalhar o primeiro capítulo desse livro. Depois, na aula 5, a gente vai trabalhar a parte introdutória da Raylib, tá bom? E aí a gente vai fazendo esse bate e volta. Fala do capítulo do livro, depois fala um pouco da Raylib, depois fala do próximo capítulo do livro, fala um pouco da Raylib. Eu acho que tem exercícios usando Raylib até o capítulo 6 ou 7. E além disso, eu vou fazer outros exemplos para vocês. Tá bom? A ideia é ser um curso mesclado, é lógico, o foco é algoritmos de programação, mas a gente vai tentar dar uma diferenciada com essa parte gráfica, né? Tentar implementar simulações, tentar implementar um joguinho ou outro mais simples, tá bom? O capítulo 1 do livro, então vou descer aqui. O primeiro capítulo do livro, né, o capítulo 1 seria o capítulo 0, né, é uma apresentação, eu faço uma apresentação, quem eu sou, o que eu estudei, eu sou formado no quê, e aí eu mostro como que o livro é organizado. Basicamente, nós temos capítulos, cada capítulo tem uma introdução, um pouco de texto, com alguns exemplos, certo? O grosso do texto da explicação está dentro dos exemplos, está dentro do código-fonte dos exemplos, através de comentários, tá? Vocês vão usar para se guiar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem comentar aqui nos comentários também, né? E aí eu tenho uma série de práticas. Práticas não. Desses balõezinhos aqui, onde eu indico algumas coisas que eu julgo serem importantes para vocês tomarem cuidado, tá? Então, exemplos de boa prática, exemplos de fato, links para vocês se aprofundarem mais em determinado assunto, algumas dicas e uns balõezinhos de atenção, erros comuns que a gente comete quando a gente está aprendendo a programar ou que está aprendendo a utilizar uma linguagem nova. Outra coisa que a gente faz, que eu faço no livro, aliás, é que todo o conteúdo de texto que vai ser impresso pelos programas, a gente vai fazer ele sem acento.
Tá bom? A linguagem C, ela tem suporte para você ter caracteres acentuados, só que isso faria com que a gente colocasse mais um include, colocaria mais uma chamada de função em todos os nossos programas. Então, eu estou optando para deixar da forma mais simples possível. Então, vocês não vão ver acentuação nos nossos programinhas em modo texto, tá? Além disso, pessoal, vocês vão perceber aqui, caso vocês façam a leitura, né, que eu sugiro que vocês façam, aqui no capítulo 0, eu tenho essa seção 0.1, que é a preparação do ambiente de desenvolvimento, que tem esse link aqui. Isso aqui é um outro tutorial para preparar o ambiente com outras coisinhas, mas que vocês não precisam seguir. O meu tutorial oficial agora de preparação do ambiente vai ser a aula 2 e depois eu vou atualizar esse link aqui no livro, tá? Para apontar para o tutorial e apontar também para esse curso aqui, que seria o acompanhante aí do livro, né? E aí a gente entra no primeiro capítulo de fato, né? Entrada e saída padrão formatados. Bem, todo programa, pessoal, ele tem mais ou menos um ciclo de vida que funciona da seguinte forma. Ele vai receber dados do usuário, vai processar esses dados e vai gerar uma resposta. Vão ter programas que vão ficar executando, recebendo esses dados do usuário o tempo todo, processando e gerando uma resposta, seja de forma gráfica, seja de modo texto. Os nossos programinhas aqui de exemplo, que a gente vai resolver os exercícios, são programas que vão ter esse ciclo uma vez só, normalmente. Então, ele entra um dado, o usuário fornece alguma coisa, fornece um número, fornece um conjunto de números, fornece um nome, alguma coisa, o programa processa e vai gerar uma resposta baseada no que o exercício está pedindo. Tá bom? E aí a gente vai sofisticando esses exercícios. Vão ter exercícios que o programa vai ficar esperando mais de uma entrada, mais de uma vez, vai resolver esse ciclo, mas tudo ao seu tempo. Tá bom? Primeiro a gente começa com essas coisas mais simples, com esses programas mais simples, com esses exercícios mais simples. Esses programas que a gente vai criar, eles são chamados de programas de brinquedo, né? Toy programs, porque eles não servem para muita coisa além de testar, além da gente treinar, testar não, além da gente treinar conceitos que a gente está aprendendo. Tudo bem? Então, aqui tem a introdução do capítulo, né? Um textinho aqui, depois vocês façam a leitura. Não vou ficar lendo, senão vai ficar muito cansativo. E aí vem uma série de exemplos que eu vou mostrar já lá no VS Code para vocês. Tudo bem? Então, tem os exemplos aqui. Agora, uma série de boas práticas, explicação sobre variável, eu vou fazer isso aqui depois, tá bom? E algumas outras coisas aqui, tabelinha de operadores, e aí vem os exercícios. Então, eu vou explicar agora o conteúdo direto no código, vou ensinar para vocês algumas técnicas, vou revisitar esses avisos aqui para reforçar com vocês, e aí a gente começa. Começa não, a gente vai fazer alguns exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. O que vocês precisam? O que eu recomendo que vocês façam? Lá nos arquivos que vocês baixaram, vocês viram que tem um arquivo que chama fontes.zip, né? Olha lá, fontes.zip. Eu vou descompactar. Eu uso o WinRAR aqui no meu computador, só que o próprio Windows já tem suporte para descompactar arquivo .zip. Tá? Você pode utilizar o do próprio Windows. Você vai clicar com o botão direito e descompactar arquivo. Vai ter alguma opção aqui. Ou você pode usar o seu descompactador favorito. Eu gosto do WinRAR. Então, botão direito, extrair para fontes. E aí eu tenho aqui os meus arquivos de exemplo do livro, tá bom? No livro, vamos pegar o primeiro arquivo de exemplo que a gente tem aqui. Olha lá, exemplos em linguagem C. Saída padrão usando a função printf. Ah, falei uma coisa errada na aula passada. Na aula passada ou na aula retrasada? Não, na aula passada. Eu falei que o F do printf quer dizer file, né? Arquivo. Não, não tem nada a ver. Eu acho que eu estava falando muito de arquivo, de diretório, entra no diretório, lista os arquivos, e eu acabei falando essa bobagem. Não é file, é formatted. Então é print formatted, imprimir formatado, porque a gente vai poder imprimir texto e formatar esse texto, formatar o conteúdo dele, tá bom? Então já fica errado. Como é o pior curso do mundo, não tem problema eu errar, não é verdade? Então, vamos lá. Cada exemplo, cada trecho aqui de exemplo, que começa aqui, vocês vão ver que estão sempre numeradas as linhas também, começa na linha 1, o primeiro aqui, né? E vai até a linha 19, são arquivos de texto de código-fonte.
Em qual arquivo que esse conteúdo tá? Tá nesse arquivo aqui, ó, entrada, saída padrão formatados, olá mundo.c. Então, se você for lá na pastinha dos arquivos de código-fonte que a gente acabou de descompactar, que eu acabei de descompactar, esse cara aqui, esse exemplo, está aqui, ó. Entrada e saída padrão formatados, olá mundo, tá bom? Então, vocês têm ele pronto. Só que, o que eu recomendo que vocês façam? Ao invés de pegar isso aqui pronto e só olhar o código, eu recomendo que vocês digitem esse código junto comigo, tá? Eu vou digitar a maioria deles de novo e eu recomendo que vocês digitem também, tá bom? Digita, testa, faz executar, vê o que está acontecendo, porque só ler não vai adiantar nada, tudo bem? Para deixar claro aí para vocês isso. Então, muito bem. Temos aqui os arquivos de código-fonte. Vou abrir o VS Code agora. Deixa eu resetar o meu aqui, né? Para ficar com a cara do de vocês. O de vocês deve estar com essa cara aqui ou deve estar uma tela de boas-vindas falando o que tem de novo no VS Code, ou uma tela onde você vai escolher o tema que você vai utilizar nele, se vai ser claro, se é escuro, se é alto contraste, enfim. Configurem do jeito que vocês acharem melhor. Isso aí é problema de cada um, tá bom? Eu prefiro trabalhar numa interface gráfica escura. Eu acho que é mais confortável para mim, tá bom? Mas você escolhe qual que você quiser. Bem, VS Code aberto. O que a gente vai fazer? Eu vou entrar numa pasta aqui, essa pasta minha que chama Curso C, onde eu salvei essas coisas. Aqui dentro, o livro não está dividido em capítulos, eu vou dividir também em capítulos. Cada capítulo eu vou colocar uma pasta. A organização é ao seu critério, eu estou te dando uma sugestão, tá bom? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, novo, vamos fazer com a lupa, botão direito, novo, pasta, vou chamar de CAP 1, capítulo 1, tudo bem? Uma coisa importante quando a gente está programando, que é outra dica que eu dou para vocês, quando você vai nomear arquivo, nomear pasta dentro de um projeto onde vai guardar código-fonte, evitem espaço no nome do arquivo e evitem acentuação. Tudo bem? Você evitando isso, você vai diminuir a chance de você ter alguns problemas, porque às vezes, dependendo da ferramenta, se tiver um espaço no nome do arquivo, ela não executa. Se tiver um acento, não funciona direito. Então evita, tá certo? Tudo bem? Entenderam o que eu quis dizer? Então eu vou chamar de cap 1. Poderia chamar de capítulo 1 também, mas evita, por exemplo, capítulo espaço 1. Isso aí é para evitar, tá bom? Cap 1. Aqui dentro é onde eu vou salvar as coisas do capítulo 1. Tem duas formas de você abrir essa pasta no VS Code. Ou você vai aqui, File, Open Folder, e você vai lá onde está. A minha está na área de trabalho, curso C. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Vamos pôr a lupa. File, Open Folder. Vou lá na área de trabalho, curso C, CAP 1. Estou dentro da pasta que eu quero abrir. Aí você clica em selecionar pasta. Estão vendo aqui do lado esquerdo como ficou? CAP 1. É aqui dentro que a gente vai criar os nossos arquivos. Uma outra forma de fazer isso, ao invés de fazer, quer dizer, eu posso até fazer pelo VS Code uma outra forma, seria você clicar aqui no canto esquerdo no Explorer e clicar em Open Folder. Vai aparecer a janelinha para você escolher de novo onde está o diretório. Ou então, você faz assim, ó. Ou você vai dentro da pasta que você quer, ou você clica com o botão direito na pasta. Na nossa instalação do VS Code, eu pedi para vocês marcarem algumas opções que vai permitir que isso aqui seja feito, tá? Então você clica com o botão direito e vem aqui, ó, Open with Code ou abrir com code, às vezes está traduzido. Você clica aqui, vai abrir no VS Code a pasta. O VS Code vai abrir essa pasta nele. Entenderam a ideia? Então a gente abre a pasta dentro do VS Code. Muito bem. Aqui dentro agora, eu vou fazer esses exemplos aqui, tá bom? O primeiro exemplo é o exemplo do Olá Mundo, né, que a gente fez o Hello World ontem com vírgula, que é um Olá Mundo sem vírgula e com duas exclamações, tá bom? A gente vai fazer isso. Então vamos lá. Aqui no VS Code agora, tá com a pasta que você vai trabalhar aberta, tá aqui.
botão direito, New File, novo arquivo, ou então aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, New File. Tudo bem? Tanto faz. Qual que é o nome do arquivo? Aqui, para não ficar aquele nome gigantesco que está lá nos exemplos, eu vou chamar só de exemplo 01. Tá bom? Exemplo 01, 02, 03, o que for do capítulo, tá? Porque eu já tenho pronto o outro. Aqui eu só quero digitar o código para a gente mostrar para vocês. Importante, ponto C, tudo bem? Ponto C. E dá Enter. Quando você fizer isso, o arquivo vai ser criado, tá certo? Ah, errei o nome, como que eu renomeio? Você clica nele, ou você usa a tecla F2 do teclado, F2, que está em cima do lado esquerdo, ou você clica com o botão direito e vem em Rename. Estão vendo com o atalho que é o F2? Rename. Clicando aqui, ele abre ali para você digitar. Ah, esqueci da extensão. Vai lá, vem aqui para renomear e põe a extensão. Tudo bem? Se a gente olhar lá na pastinha, cap1, agora a gente tem esse arquivo. Beleza? Entenderam a ideia? Então tá bom. Eu vou respondendo como se eu estivesse ouvindo vocês, né? Não, não estranhem, tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, ó, para vocês enxergarem, e vou esconder o lado esquerdo ali, só para eu poder ficar com mais tela aqui para vocês enxergarem o que eu estou digitando. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre é colocar os includes. Lembra da aula passada? Include stdio.h e o include stdlib.h, certo? E aí vem a função main, void. Ah, outra coisa. Estou fazendo muito rápido aqui, vou um pouco mais devagar. Int main. Quando eu abrir parênteses, vocês estão vendo que já fechou o parênteses? Tem aluno que está começando a aprender, que vê esse parênteses fechando sozinho, ele entra em desespero, ele vem aqui e ele apaga o parênteses que fechou. Não faz isso, não luta contra a ferramenta, tá certo? Abriu parênteses, ela já fecha e o cursor fica piscando dentro. O cursor é isso aqui, ó. Tem o cursor do mouse, que é o que está mexendo aqui, e tem o cursor do texto, que é esse que está piscando, chama cursor. Tá piscando aqui no meio, ó, estão vendo? Ele já está no ponto para você digitar. Ah, não vou digitar nada ali dentro? Não tem problema, você pula para fora, setinha do teclado para a direita. Ou a tecla END do teclado, tá bom? Deixa eu colocar, eu tenho os inputs aqui no meu OBS, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu acho, deixa eu só esconder a câmera um minutinho. Olha lá o meu tecladinho aqui, ó. Vou pôr pro lado direito aqui, ó, tá? Parece, acho que ele não tem a tecla END ali, tem? Não, não tem a tecla END. Mas não tem problema. Queria mostrar para vocês aparecendo aqui, tá? Tem o mouse aqui também, mas não precisa. Deixa quieto isso aqui. Enfim, voltando aqui. Queria mostrar onde está a tecla END, porque é uma tecla às vezes as pessoas não sabem, tá? Ela está entre o teclado de letras, né? Entre a tecla Enter, do teclado normal, e o teclado numérico, se tiver teclado numérico no teu computador, tá? Se tiver no notebook, aí depende do notebook. Cada notebook tá num lugar, tá bom? Você procura END, END de fim. Isso aqui, ó, END, tá? Muito bem. Então, abre parênteses, ele já fechou. Void. Esses espaços que eu dou, eles são opcionais. Eu gosto de colocar coisas que estão entre parênteses espaçadas. É gosto. Tem gente que vai fazer assim, não tem problema nenhum. Você vê o que você prefere. Às vezes você começa a fazer assim, depois você acha que é melhor colocando espaço. É o teu gosto. Esse padrão de formatação vai depender de onde você trabalha. Eu brinco com os meus alunos, eu forço meus alunos a fazer do jeito que eu faço, porque eu falo que eu sou o patrão. Eu falo, eu sou o patrão, você vai fazer do jeito que eu estou falando que é para você fazer. Não é simplesmente porque eu sou chato, porque eu sou chato mesmo. Mas é porque eu quero educar eles de certa forma que, dependendo não, onde você vai trabalhar, vai ter um padrão que vai ter que ser seguido. Se for uma empresa que tenha também o mínimo de organização, né? Porque também tem lugar que é uma verdadeira bagunça, né? Cada um faz de um jeito e depois ninguém consegue resolver nada. Mas, entenderam a ideia? Tudo bem. Agora a chave. Espaço. Abrir chave, já fechou chave, estão vendo? Eu abri chave, já fechou a chave. Abriu chaves, dá Enter. Você dando Enter, estão vendo que o cursor já cai aqui dentro, com 4 espaços de tabulação, ele fica identado ou recuado
4 espaços. Esse termo identar é um anglicismo, né? Um estrangeirismo, uma coisa americana, vem do idioma inglês, né? Que é colocar em formato identado, recuado, em forma de dente. Não é bem dente, mas você vai ver que o código ele vai, toda vez que você abre a chave, o teu código vai ser recuado um pouquinho para a direita. Tem desenvolvedor que usa mais que 4 espaços, tem desenvolvedor que usa menos que 4 espaços. O padrão são 4. Quando o pessoal trabalha com web, com HTML, hoje em dia, como os HTMLs eles ficam muito grandes, normalmente o pessoal usa 4 espaços. Não é que eles ficam muito grandes, eles são muito hierarquizados. Então, quando você tem coisas dentro de coisas dentro de coisas, o pessoal tem usado 2 espaços só para tentar diminuir um pouco essa ondulação. Tá? Mas aqui a gente vai usar 4 espaços. Para a linguagem de programação funciona muito bem. Mas, de novo, questão de gosto. O que eu vou colocar aqui? A primeira coisa que você vai colocar é um return zero. Então, esse aqui é o teu esqueleto básico de um programinha em C. Você sempre vai começar fazendo isso. Pode copiar e colar? Pode. Deve? Não. Digita de novo, digita de novo, digita de novo, digita de novo, até você memorizar. Tudo bem? Esse é o meu templatezinho, o meu modelinho para começar a fazer qualquer exercício, qualquer coisinha que a gente vai fazer nesse curso. Tudo bem? Nesse primeiro exemplo, a gente usa o printf, que é o imprimir formatado, e dá o olá mundo, dessa forma aqui. Não esquece do ponto e vírgula, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só quero ver se está igual, tá? Aqui tem um comentário. Outra coisa, já expliquei na aula passada, vou explicar de novo. Toda linha que começa com 2 barras é um comentário. Toda linha ou a partir do momento que aparecem 2 barras normais, aquilo ali é considerado um comentário. O restante da linha vai ser descartado. Descartado não, vai ser ignorado pelo compilador. Aqui vocês vejam, inclusive, lá no Notepad ontem, no bloco de notas, estava tudo cor preta, né? Aqui o Visual Studio Code já vai colorindo para a gente. Esse aqui é baseado no meu padrão de coloração, no de vocês vai estar um pouquinho diferente, mas depois basta vocês darem uma pesquisadinha que vocês encontram onde vocês podem mexer essas configurações, tá bom? Isso aí fica a gosto de vocês, pelo amor de Deus. Se eu for explicar tudo também, aí eu fico louco e o curso vira uma bagunça, né? Estou tentando ser o mais simples possível, apesar de eu falar demais, vocês já devem estar percebendo isso, né? Enfim, a mesma coisa se eu colocar um comentário, olha lá, aqui nesse caso ele está ficando em cinza. Tá bom? Se eu tiro, tá vendo que o texto muda de cor? Se eu ponho barra barra, ele é um comentário. O comentário pode começar no início da linha ou ele pode ir no fim de uma linha também. Só tem que tomar cuidado que sempre que você começa com barra barra, tudo a partir dali é considerado como comentário, menos dentro da string, né? Dentro do texto não, mas aqui é um comentário. Tudo bem? Aqui não funciona porque tem a barra e a barra dentro do texto que está entre aspas. Por isso que não funciona. Porque vai imprimir olá, espaço, barra, barra, mundo. Entenderam? Muito bem. Como que faz para rodar aqui no VS Code? Precisa ir lá no terminal e digitar? Se você quiser fazer isso, você pode. A gente não precisa. O que a gente vai fazer? Aqui do lado direito, estão vendo? Se vocês vão clicar nessa setinha aqui, vocês vão ver, não clica direto no play não, tá? Vocês vão ver que tem, para vocês, vai ter provavelmente essa opção aqui, essa opção, vai ter 4 opções, se eu não me engano, menos essa, ó. Tá? Eu estou testando essa extensão que eu pedi para vocês instalarem, parece que ela funciona muito bem. Então, o que vocês vão usar é esse aqui, ó, compile run, compile with default flags and run with default arguments. O atalho é o F6, tá bom? Então, clicando aqui, pá, vejam, aparece um terminal aqui no VS Code, ele compila o programa, roda o programa, olha lá, o resultado foi olá mundo, certo? E terminou, já acabou. Aqui sem querer eu cliquei com o botão direito que eu tinha copiado ali, tá bom? Não vai aparecer isso aqui no de vocês não. Tudo bem? Se vocês olharem, aqui do lado esquerdo, dentro da pastinha cap1, vocês vão ver que foi criada uma pasta automaticamente ali chamada output, saída. Por quê? Porque ele está jogando o executável ali dentro. Essa extensão faz isso, ela separa, isso é bom, inclusive para minha disciplina, para as minhas disciplinas. Tudo bem? Então ele joga ali para dentro, tá certo? Depois você pode descartar essa pasta aqui.
tá? Porque ali dentro só tem os executáveis que foram gerados a partir do código-fonte, tá? Então, esse nosso primeiro programa de exemplo, né? Ele faz o quê? Imprime Olá Mundo na tela. Ponto final, acabou. Imprime, termina a execução, retorna 0 para o sistema operacional falando, ó, o programa funcionou corretamente. Tudo bem? Continua aí a vida. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ensinando, aí você cria um outro arquivo, tá? Exemplo 2.c, cria o esqueleto de novo e digita de novo. Para o vídeo, depois que eu tiver terminado, para o vídeo, copia lendo, né? Copia e cola, que também copiar e colar do vídeo você não vai conseguir, né? Mas você consegue pegar o arquivo pronto. Mas copia de fato, de copiar, tá bom? O que a gente vai ver aqui agora no segundo exemplo, tá? Algumas outras coisas. E eu vou continuar fazendo aqui mesmo, tá bom? Para ir mais rápido. Primeira coisa, às vezes a gente quer fazer comentários que se estendem por mais de uma linha. Você tem duas opções. Ou você comenta linha a linha, então aqui você está descrevendo alguma coisa, na segunda linha você continua, na terceira você continua e assim por diante. Ou então, você usa o comentário de múltiplas linhas. Como que é o comentário de múltiplas linhas? Ele começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Então você pode pôr assim, ó. Então, viu barra asterisco? Começou um comentário de múltiplas linhas. Tudo que tiver ali dentro vai ser ignorado até encontrar um asterisco barra. Asterisco, não é asterístico, tá bom? A palavra asterístico não existe, tá bom? Asterisco. Asterisco quer dizer estrela pequena, estrelinha. Aste, né? De astro, né? Tudo bem? Beleza. O que a gente vai usar aqui? Existem alguns caracteres que eles têm um significado. Eu vou simplificar um pouco a explicação disso, mas eles têm um significado especial dentro de uma string, dentro de um texto. Tá? Um desses caracteres que a gente usa muito é um caractere de pulo de linha, ou caractere de nova linha. Como que a gente fala, então? Eu vou apagar o comentário aqui só para... Vou pôr meu nome. Beleza? Vamos supor que por algum motivo eu quero imprimir Davi na primeira linha e o Busato na linha de baixo. Se eu rodar da forma que está aqui, vou apertar a tecla F6, que é o atalho, tá? F6. Olha lá. Imprimiu o Davi Busato aqui. Só que eu quero imprimir um por linha. Tá, então é fácil, professor. Eu já ia copiar e colar aqui, vou digitar de novo. Eu vou fazer assim então, ó, professor. Busato aqui na segunda linha. Faz com o seu nome. Legal, eu tenho um printf, vai imprimir um, eu tenho outro printf, vai imprimir o outro, vai imprimir um em cada linha. Vamos testar? Ah, outra coisa, quando você apertar o F6 ou mandar rodar aqui pelo compile run, ele vai salvar o teu arquivo automaticamente, tá? É importante que você sempre salve. Essa extensão faz isso automático, tá? Então F6, vejam que ele salva. Viram que estava uma bolinha no X, agora não está mais? Olha o que apareceu agora, Davi Busato tudo junto. Uai, mas não pulou linha? Tenho dois printfs, por que não pulou linha? Porque você está mandando imprimir na saída, você não mandou imprimir o pulo de linha. É isso que eu estou querendo dizer. Como faz isso? Você usa um caractere especial, que é o caractere de nova linha que eu comentei. Mas como que você fala para esse fulano aparecer? Né? Como que você fala aqui dentro do texto para aparecer que você quer que tenha um caractere de nova linha? Você vai usar a contrabarra, que é a barra invertida, contrabarra, barra invertida. Ela normalmente está do lado esquerdo do teu teclado. Essa é uma tecla que um usuário comum normalmente não usa. Está do lado esquerdo do seu teclado, do lado do Shift, certo? Contrabarra N. N de new line. New, novo, nova linha. Tá? Então, sempre que você coloca um contrabarra, o próximo caractere tem que ser um caractere que tem um significado especial. O contrabarra N é nova linha. Ou seja, achou ele, pula uma linha. Vou rodar aqui para vocês verem de novo. Olha lá agora. Davi Busato, pulou linha. O pulo de linha é um caractere, certo? Vocês têm que enxergar. Ele não aparece aqui um glifo, né? Um símbolo.
O que você vê dele é realmente que pulou linha, tá bom? Existem vários, tá? Caracteres desse tipo. Um outro caractere desse tipo, que às vezes a gente usa, é o contrabarra T. T é de tabulação, de tab, né? Então ele põe um caractere de tabulação. Lembra ontem no Notepad, ontem não, né? Na aula anterior no Notepad, mas lá no Notepad, desculpa, no bloco de notas, que eu dei um tab no teclado e apareceu um caractere de tabulação de tamanho 8, né? O tamanho dele representado graficamente ali é 8. É aquela ideia lá, tá bom? É um caractere de tabulação. Então, vou rodar para vocês verem aqui, ó. Olha lá. Davi pulou linha e imprimiu um caractere de tabulação. Tudo bem que são 8 espaços aqui no caso. Entenderam a ideia? O printf vai imprimir como espaço, tá? Muito bem. É isso que está explicando esse exemplo aqui. Fechou? Então vocês deem uma lida e reproduzam, tá? Próximo exemplo. Agora a gente vai entrar, talvez, num dos tópicos, num dos assuntos mais importantes que tem quando a gente vai aprender a programar, quando a gente vai programar de fato, né? Não só aprender, mas quando a gente vai programar, que é a criação de variáveis, certo? Qual que é a ideia da variável? É igual a ideia da variável na matemática. Você coloca um valor nessa variável, a gente representa como letra normalmente lá na matemática, né? X, Y, você pode representar até com uma palavra, se você quiser. Aqui na linguagem de programação é a mesma coisa. Na matemática, usar variável como palavra é mais difícil, né? Tem símbolos com mais de um caractere, mas aqui na programação, quando a gente declara uma variável, quando a gente vai falar que a gente tem uma variável, qual que é a ideia? Você vai criar um espaço na memória, você vai pedir para o sistema operacional fazer isso para você, na verdade, né? O teu programa pede para o sistema operacional vai fazer, se tiver espaço na memória. Ele aloca, né? Esse criar, a gente fala que é alocar, porque ele não cria espaço. A memória ela tem um tamanho fixo, né? Ela não é infinita, né? Então ele vai lá onde está liberado, ninguém está usando, nenhum programa está usando, ele vai lá e aloca aquele espacinho para o teu programa utilizar. Essa que é a ideia. Não é exatamente assim, mas eu estou explicando de uma forma mais didática. Depois a gente entra em mais detalhes técnicos, também mais para frente no curso, não é o momento também. E esse curso não é um curso de computação, esse curso é um curso básico de programação, tá? Então eu vou me dar essa colher de chá de não entrar em tanto detalhe em algumas coisas, senão fica muito cansativo também, tá bom? Esse exemplo é um exemplo muito simples, onde se está declarando três variáveis e declarando e inicializando mais três variáveis. Cada variável na linguagem C, ela precisa de um tipo. Ou seja, é como se você falasse o seguinte, ó, essa variável aqui, ela só consegue armazenar determinado tipo de valor, certo? A gente vai ver basicamente 4 tipos por enquanto aqui na linguagem C. O tipo int, estão vendo aqui? Que é para número inteiro. Negativo, 0, positivo, todo mundo variando de 1 em 1. Número inteiro. Char, que é de caractere, de character em inglês, né? Obrigado, né? Eu sei que meu inglês é muito bom. Agradeço, eu sei que você bateu palma, né? Character. E float, que é para número decimal. Float, porque é de flutuante, tá? É um número em ponto flutuante. O que quer dizer esse ponto flutuante? É a técnica que é utilizada para armazenar a parte inteira e a parte decimal na memória, tá bom? Então, isso basta para você entender por que é float, tá? Bem, como que a gente declara uma variável na linguagem C? Você sempre vai, primeiro, falar o tipo da variável, depois o nome da variável. Esse nome da variável a gente chama de identificador. Tá? Várias coisas podem ter identificador no nosso programa. As variáveis são uma delas. Tá? Então, identificador da variável é o nome da variável. Então, aqui no meu exemplo, lá, variável inteira chamada idade. Como que eu declaro? Int idade, ponto e vírgula. Int idade, ponto e vírgula. Então, aqui, se eu fizer int idade, eu tenho exatamente aquilo lá. Não está fazendo nada, esse programa aqui só vai rodar, alocar essa variável e vai terminar. Depois, uma pergunta que é recorrente dos alunos também.
Professor, mas depois que aloca esse valor aí, ele fica lá sendo ocupado o tempo inteiro? Não, na hora que o programa termina a execução, ele é liberado. O sistema operacional, opa, o programa parou de usar aquilo ali. Vai, agora outra coisa, outro processo pode utilizar. Tudo bem? Voltando aqui então. Esse aqui não vale nem a pena rodar, mas eu vou desenhar para vocês entenderem o funcionamento, tá bom? E inclusive no livro, logo abaixo, vai ter um desenho também para explicar. Então, variável idade do tipo int, variável letra do tipo char, variável altura do tipo float. O identificador das variáveis você pode definir da forma que você quiser, desde que ele comece com letra, certo? Tem algumas exceções, você pode iniciar com alguns outros símbolos, mas via de regra, inicia com letra. Na maioria das linguagens de programação, esse padrão vai ser aceito. Inicia sempre com letra e alguns outros caracteres, mas letra. E depois, se você quiser ter números, você pode também, tá bom? Então, por exemplo, número 1. A variável que chama número 1. Outra coisa, nome de variável não... Qualquer identificador, na verdade, você não pode ter espaço no nome. Então, por exemplo, olha na linha 23 aqui, outra variável do tipo inteira, só que chama pares de tênis. Você não pode pôr pares espaço de espaço tênis, certo? Não pode ter espaço. Em C, normalmente a padronização para nomear a variável é cada vez que você tem o nome de uma variável, você separa as próximas palavras, caso ela tenha mais de uma palavra, com um símbolo de underline, underscore, que é o símbolo que está embaixo, que está na tecla que está o sinal de menos, o hífen, ou o sinal de menos, tá bom? É o menos maior, só que ele é desenhado embaixo, né? Under, né? Underscore, né? Uma barrinha abaixo, tá bom? Depois eu dou um exemplo para vocês. Eu vou seguir o seguinte padrão para nomear variável, que é um padrão que se utiliza muito hoje em dia em Java, em JavaScript, em outras linguagens. Eu sempre vou começar o nome de uma variável com letra minúscula, e para cada próxima palavra que existir dentro do nome da variável, se essa variável precisa de mais de uma palavra para identificar ela, eu começo cada uma das novas palavras com letra maiúscula, tá bom? Isso aqui é chamado de camel case, né? Seria a caixa do camelo, né? Case é a caixa, né? Se está maiúsculo ou minúsculo. Esse case, uppercase, né? Maiúsculo, lowercase, minúsculo. Camel case seria a caixa do camelo. Qual que é a ideia? Imitar as corcovas do camelo. Usa um pouco a tua imaginação aqui. Imagina que esse D e esse T são duas corcovas. Só que a gente pode ter camelo de 3, de 4, de 10 corcovas aqui também, tá bom? A ideia é ter essa ondulação. Ou seja, começou uma nova palavra, eu começo a próxima com letra maiúscula, porque não pode ter espaço. Tudo bem? Qual é a diferença da linha 23, 26 e 30 com as três de cima, né? 19, 20 e 21? Aqui, além de estar declarando as variáveis, eu estou inicializando ela. Eu estou colocando um valor dentro da variável. Por quê? Quando eu só declaro uma variável, esse espaço que vai ser alocado para essa variável, ele normalmente vai ter algum conteúdo lá já, que a gente não tem controle nenhum sobre o que é aquilo lá. Se é zero, se é um número negativo, enfim, o que está lá dentro. Então, quando a gente declara uma variável, a gente fala que tem, entre aspas, lixo lá dentro, porque é um conteúdo que estava lá antes dela ser declarada, uma posição da memória. Quando a gente declara e inicializa, a gente já está colocando um valor que a gente quer dentro daquela posição da memória. Vamos fazer um desenho aqui para ficar fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Eu tenho um programa de desenho que eu fiz para eu poder desenhar em cima da tela. Depois eu linko ele na descrição do vídeo para vocês, tá? Caso vocês tenham interesse. Ó, estou com o programa aqui por cima. Vou usar minha luzinha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Vamos desenhar deixa eu pôr um quadrado aqui, ó. Que é mais fácil ir com o mouse. Vou pôr o fundo dele preto. Cadê o mouse? O cursor tá branco. Eu não estou enxergando ele. Ah, tá bom aqui, ó. Aqui. Tudo bem? Essa tela preta aqui é a minha memória, certo? Imagina que isso aqui é a memória do computador. A gente vai fazer um diagrama bem simples para entender a ideia,
Tá? Não é exatamente assim, mas eu acredito que é uma analogia boa para vocês enxergarem o que vai acontecer. Quando a linha 19 do programa é executada, quando o programa entra em execução e a linha 19 é executada, o que vai acontecer? Lá na memória, o Windows, o Linux, o sistema operacional que for, vai alocar, eu vou representar como uma caixinha aqui, uma posição dentro da memória para você poder armazenar essa variável idade e vai dar um nome para ela. Não é bem assim, mas é uma analogia boa para entender o que está acontecendo. Então, vamos imaginar que é exatamente assim que funciona, que vale para você entender. Declarei a variável idade do tipo int, eu tenho essa caixinha aqui, onde eu posso guardar valores do tipo inteiro. Mas o que tem aqui é lixo, tá bom? Eu vou pôr uma interrogação aqui. Por que é lixo? Porque eu não inicializei essa variável. A mesma coisa para a letra, a mesma coisa para a altura. Letra, que tem aqui é lixo, altura. A posição onde essas variáveis vão ser alocadas também, pessoal, esses espaços vão ser alocados, não é preocupação nossa. Isso aí é problema do sistema operacional, tá bom? A não ser que você esteja fazendo uma coisa muito específica, que tem que ter uma performance absurda, aí você tem que ter um controle sobre onde essas coisas são alocadas, mas não é o nosso problema por enquanto, e nem por um bom tempo, tá bom? Muito bem. Entenderam a ideia? Declarei 3 variáveis, idade guarda inteiro, letra guarda caractere, altura guarda um float, só que o valor que está lá dentro eu não sei, é o valor que estava lá na memória. Tudo bem? Naquele momento. Ao passo que na linha 23, 26 e 30, eu tenho o seguinte, a variável pares de tênis, que é do tipo inteiro, eu estou inicializando ela com o valor 5. Eu estou atribuindo o valor 5 a essa variável, tá bom? Esse sinal de igual, ele não tem o mesmo significado do igual lá na matemática. O igual na matemática, você está falando que uma coisa que está do lado esquerdo é igual a que está do lado direito, concorda? Aqui a ideia é a seguinte, é que eu estou jogando o valor que está à direita, eu devo estar ao contrário aqui, à sua direita, para a esquerda. Eu estou pegando o valor 5 e guardando no que está à esquerda. Então, a esquerda normalmente vai ser uma variável, não é sempre, mas normalmente vai ser uma variável, e a direita é alguma coisa que vai gerar um valor para você poder armazenar do lado esquerdo, que é a variável. Esse operador é chamado de operador de atribuição, tá bom? O igual. Letra inicial. Olha o literal, a gente chama de literal, né? Qual que é o literal para caractere? É o caractere que você quer entre aspas simples. Tudo bem? Aspas simples. Está do lado esquerdo do teclado, embaixo do ESC normalmente. Está do lado da aspa dupla. Tudo bem? Aspas simples. Um caractere só. Se você colocar mais de um caractere entre aspas simples, o teu programa não compila. A não ser que seja um caractere de escape, mas aí é problema para depois. Tudo bem? Tá. Letra inicial, desculpa a letra aqui, né? Falando de letra, desculpa a letra. O valor dele é esse caractere D. Internamente, esse caractere dele é representado por um número, mas isso aí também, de novo, é assunto para depois. E o peso é 90,5. Ficou 90,8 aqui, peso. Outro detalhe, percebam, separador de parte inteira e parte decimal nas linguagens de programação é o ponto. No Brasil a gente usa vírgula. Nas linguagens de programação é o ponto. Tudo bem? Toma cuidado. É o ponto que faz a separação entre parte inteira e parte decimal. Inclusive, a gente que é brasileiro, a gente tem essa mania de falar 90,5, mas não é ponto, é vírgula que a gente tem que falar. Tudo bem? Na linguagem de programação, a gente usa ponto, porque é padrão americano. Tá certo? Entenderam a ideia aqui? Então, declarando aqui 6 variáveis e as 3 últimas estão sendo declaradas e inicializadas. Tá bom? E aí elas vão existir enquanto o programa estiver executando ou enquanto a função que estiver funcionando estiver executando. Tudo bem? Outro exemplo aqui, que é legal vocês copiarem digitando para testar. Quando a gente quer mostrar o valor de uma variável dentro de um printf, então imagina que você quer dar um printf e mostrar o valor de uma variável. Você tem que colocar dentro do printf o que a gente chama de especificador de formato. Como que é esse especificador de formato? Você começa com
um símbolo de porcento, e aí você usa o especificador de formato do tipo da variável que você quer representar. Se for um inteiro, o especificador de formato é o porcento %d, d de dígito, tá bom? Pode ser o porcento %i, mas de inteiro, de integer, mas não é usual, tá? Normalmente você vai ver porcento %d para variável inteira, porcento %c para caractere, porcento %f para float. O único que foge aqui da regra que a gente está usando, que bate com o nome do tipo, é o d, mas porque se usa mais o d ao invés do i, mas pode usar o porcento %i também, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui, eu tenho 4 variáveis aqui, eu tenho a variável float π, 3.1415, a gente sabe que o π é um número irracional, né, mas não tem como você representar o irracional, só uma aproximação no computador. Então, 3.1415. O raio da circunferência, o raio desse meu círculo, essa minha circunferência é 20.78. A circunferência, que é o contorno, né? É engraçado que no Brasil a gente tem essa diferenciação, né, de circunferência e círculo, né? Nos Estados Unidos não tem. Circle que representa, são as duas coisas, né? Circunferência no Brasil é o contorno, círculo é a parte de dentro, né? Então, circunferência. Como que eu calculo a circunferência? Não é 2πr, 2 vezes o π vezes o r. Olha só aqui do lado direito. Eu estou fazendo uma conta. Estou fazendo aritmética aqui. Estou multiplicando 2 com o π, 2 vezes π, e o resultado 2 vezes π eu estou multiplicando pelo raio. O resultado dessa conta eu estou guardando na variável circunferência. Então, olha só. Declarei a variável π, coloquei um valor lá dentro dela. Declarei a variável raio, coloquei um valor dentro dela. Declarei a variável circunferência. O valor que eu vou colocar, que eu vou atribuir à variável circunferência, ele vem de uma operação aritmética aqui, ó. Eu estou multiplicando 2 com o π, mas π é a palavra. Que π que é esse? Uai, é uma variável, essa variável tem um valor, o valor que vai ser usado aqui por 2 multiplicar é o valor da variável π que está na memória, que é quanto? 3.1415. Entenderam a ideia? Então, 2 vezes 3.1415 vezes o raio, vai guardar na variável circunferência, e o área é πr ao quadrado. Olha lá, π vezes o raio vezes o raio. Tudo bem? E aí eu vou mostrar esses valores. Olha lá, printf, o círculo de raio %f tem, pula a linha. Bem, eu quero mostrar o valor do raio aqui. Como que eu faço então? %f, porque a variável raio é do tipo float, e eu uso a variável raio, ponho uma vírgula raio. Ou seja, esse valor aqui dava. Espera aí, onde está o meu mouse? Está aqui. Estou usando a caneta ao contrário aqui, né? Não vou ver o cursor mexer nunca. O valor da variável raio vai ser colocado aqui na hora que for mostrado. Essa aqui é a ideia, tá bom? Agora vejam, tabulou, colocou um pouquinho para a direita, circunferência é igual. Qual que é o valor da circunferência? Ele está nessa variável aqui, não está? Que a gente calculou usando 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. 2 vezes π vezes raio, desculpa. Vou jogar aqui, mas aí, opa, mas tá %.2f, não é só %f. Se você usar só %f, ele vai mostrar a parte inteira, o ponto e a parte decimal com a quantidade máxima de dígitos que é suportado pelo tipo float. Acho que são 6 ou 8, se eu não me engano. A circunferência eu quero mostrar só com 2 dígitos na parte decimal. Então, imagina, vou chutar aqui. A gente tem aqui 2 vezes 3, 6 vezes 20, vai dar algo aqui 120 ou 120 alguma coisa, um pouquinho mais, né, que 120, a circunferência aqui desse círculo. Imagina que deu 120, sei lá, algo assim, ó, 5, algo assim. Estou chutando, tá? 79519. O que é esse %.2f? O ponto é o ponto da divisão da parte inteira com a parte decimal, que faz a divisão na representação. Eu quero dizer que na parte decimal, eu quero 2 caracteres. Então, isso aqui, ao invés de mostrar o valor da circunferência com toda a parte decimal que é suportada, vai aparecer 120
ponto. Aí ele usa aquela regrinha de arredondamento que a gente aprende. Lembram disso? Ah, eu quero arredondar para x casas decimais. O que você faz? Você vai lá da última andando até onde você quer. Sempre que o número for de 5 a 9, você adiciona uma unidade na casa da esquerda. E se não for, você deixa do jeito que estava. Então, qual que é a ideia, né? Seria assim, ó. 9 é maior ou igual a 5, então vira 2 aqui. 2 é menor que 5, então continua 5 aqui. 5 é maior ou igual a 5, então esse 9 ele aumenta, cresce 1, ele aumenta 1, fica 8. Entenderam a ideia? Como a gente quer parar na parte decimal, aqui vai ser representado 120,8, se for esse valor aqui. Mas é algo em torno disso. Deve dar 121, 122, alguma coisa assim. Tudo bem? Porque tem aqui, né? 79, tem o 14,15 aqui, 78, 14,15, então vai dar um pouquinho diferente. Depois vocês rodam e executam, copia e executa para vocês verem o que acontece, tá bom? Então isso aqui é para mostrar com duas casas decimais. E aqui na área a mesma coisa, a ideia é a mesma. Tudo bem? Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente está quase acabando. Como já deu 50 minutos, eu vou terminar a explicação e aí depois eu faço uma segunda parte onde eu vou fazer exercício com vocês. Tá certo? O próximo exemplo é um exemplo mostrando os operadores aritméticos. Tá? Na linguagem C e na maioria das linguagens de programação, os operadores aritméticos são os mesmos. Para adição, é o sinal de mais. Para subtração, é o sinal de menos. Para multiplicação, é o asterisco. Você não vai usar x, você não vai usar ponto. Ponto que é parte decimal, x porque é letra. Ou não tem também no teclado fácil o símbolo da multiplicação que é parecido com um x, né? Então, multiplicação a gente usa um asterisco. Divisão é uma barra normal. E o resto da divisão inteira, que é chamado de operador de módulo, não é aquele módulo, valor absoluto da matemática, que são duas barras verticais, não, tá? Aqui é o resto da divisão inteira. É o símbolo de porcento. Tem nada a ver com porcentagem também, tá bom? Como que a gente usa eles? Em expressões. Olha o exemplo. Declarei duas variáveis inteiras. Uma chama número inteiro 1, que eu inicializei com 9, a outra chama número inteiro 2, que eu inicializei com 2, e número decimal 1, que eu inicializei com 9, e número decimal 2, que eu inicializei com 2. Qual que é a diferença entre essas quatro variáveis? Aqui é 9 inteiro, aqui é 2 inteiro também. Aqui é o 9 com a parte decimal 0, zerada, e aqui é o 2 com a parte decimal zerada também. Tudo bem? Tem diferença entre eles. Nessa quinta variável aqui, divisão inteira, eu vou dividir o primeiro número pelo segundo número inteiro. Número inteiro 1 dividido pelo número inteiro 2. O número inteiro 1 vale 9, o número inteiro 2 vale 2. 2 dividido por 9 dá quanto? Você vai falar, 4,5. Não, não é 4,5. Por que nesse caso não é 4,5? Porque tanto o número 1, inteiro 1, quanto o número inteiro 2 são variáveis do tipo inteiro. Operações onde os operandos são inteiros, o resultado é inteiro, não tem a parte decimal. Então, 9 dividido por 2 é igual o 9 dividido por 2 que você aprende lá quando você está começando a aprender divisão. Lá com a tia do jardim. Tem parte decimal ainda? Não tem. Não é assim que a gente faz a continha? Ó. Opa. 9 dividido por 2. Eu, inclusive, gosto de representar a barra da divisão, o símbolo da divisão assim, ó, porque aí eu divido o resto do quociente, tá? Mas normalmente a gente aprende assim, né? Vou pôr aqui, ó. Como que é? Como que é a historinha, né? Põe um chapéuzinho, lembram disso? O 2 cabe no 9, né? Assim a pergunta que normalmente é feita. Então você põe um chapéuzinho aqui, né? Quantas vezes o 2 cabe no 9? Aí você lembra lá da tabuada. 4, né? 4 vezes 2 dá 8 para chegar no 9 e 1 e acabou aqui. Antes de você aprender que tem a parte decimal, lá na terceira, quarta série, né, que seria o quarto, quinto ano de hoje em dia, você para a divisão aqui. Tem o quociente, que é o resultado, e tem o resto. Né? Divisor, divisor é quem divide, dividendo é quem vai ser dividido, quociente é o resultado e resto é o que sobrou de resto. Então, o que você faz? Esse é o resultado da conta. Você já representou tudo aqui. E aqui o que o computador vai fazer é exatamente isso. Ele vai pegar essa parte. Se fosse o operador de módulo, que é o operador, é o porcento, né? Número inteiro 1, módulo o 2, aí o resultado é o resto.
Tudo bem? Depois a gente vê a aplicação disso. Agora, número decimal 1 dividido por número decimal 2, 9 dividido por 2, só que os dois são decimais. Aí sim eu tenho a parte decimal. Aí sim vai dar 4,5. Tudo bem? E aqui mostrando o valor deles usando o printf. E para terminar, tem um exemplo aqui para fazer leitura das variáveis. Esse exemplo de leitura de variável eu vou mostrar para vocês depois de fato nos exercícios. Mas basicamente o que está sendo feito, o que está sendo representado aqui? Eu tenho 5 variáveis e eu estou mostrando como que eu forneço o valor via teclado para armazenar nessas variáveis. Porque assim, você não vai fixar o valor da maioria das variáveis, essas variáveis vão depender do que o usuário está fornecendo para o programa, certo? Sempre vai ter uma interação. E esse usuário pode inclusive ser outro programa. Tá? Mas eu estou falando aqui de forma geral de um usuário humano mesmo que a gente está usando o programa. Você vai precisar fornecer valor para variável, que é a entrada do programa. Então, como que você faz isso via teclado quando você precisar? É usando a função scanf. É a que faz a leitura formatada. Como que é a sintaxe dela? Como que você escreve o código dela? É uma string, é um texto onde você vai colocar o especificador de formato que você quer usar. Que bate com o tipo da variável que você vai ler. Então, se for inteiro é %d, se for float é %f, se for caractere é %c. E aí vem a variável do lado direito, vírgula, a variável, só que essa variável, o nome dela, tem que estar sempre precedido pelo símbolo de e-comercial. Por que do e-comercial? Agora vai soar bem pedante, tá? Porque tem que fazer assim por enquanto. Tudo bem? A gente vai aprender o porquê do e-comercial? Vai. Só que quando a gente for falar de ponteiros, que é lá no capítulo 9 do livro, 9 ou 10 do livro. Tudo bem? Por enquanto, aceita que tem que pôr. Põe e acabou. Esse é um segundo erro muito comum de quem está aprendendo a programar em C. Lembra que eu falei que um erro muito comum é esquecer o ponto e vírgula? Outro erro muito comum é no scanf faltar o e-comercial precedendo o nome da variável. Tá bom? Tem que ter, senão o teu programa vai dar erro, tá? Vai te mostrar coisa que você não está esperando, ou normalmente vai crashar, né? Que é o termo que o pessoal usa. Ele vai dar um bug lá e ele vai fechar. Você não vai saber o que é, aí você vai, opa, olha lá, comercial faltando. A única coisa que tem que lembrar aqui, quando você vai fazer a leitura de caractere, precede com um espacinho. Tá bom? Tem um porquê disso, não é o momento de explicar, senão fica muita coisa, fica sobrecarregado, mas precede de um caractere de espaço. Enquanto os outros, olha lá, a idade é do tipo inteiro, %d. O peso é do tipo float, que está aqui, ó, %f. Só quando for caractere que você coloca um espacinho antes, tá bom? Depois eu explico o porquê, tá? Boas práticas, para terminar. Sempre utilize comentários no código-fonte com o objetivo de auxiliar você ou outro programador que fará a leitura do código posteriormente. E use com moderação. Tudo bem? Não exagera. O ideal é seu código falar por si mesmo. Declare uma variável por linha. Estão vendo aqui? Pode declarar mais de uma variável por linha? Pode, não deve. Tá? Você pode separando ela entre vírgula. Então, por exemplo, se eu tivesse idade e uma outra variável inteira, eu poderia pôr idade, vírgula, o nome da outra variável inteira. Mas o ideal, normalmente, hoje em dia, é declarar uma variável por linha. Tá bom? Ao nomear variáveis, dê preferência para nomes que identificam corretamente o propósito delas e inicie seus nomes com letras minúsculas, que eu já expliquei. Né? Aqui é o padrão que é meu case, que eu já expliquei também. Aqui é a ideia das variáveis, que eu mostrei para vocês desenhando no momento, né, olhando o código e desenhando. Aqui é um outro exemplo, a idade, letra e altura. Tá? Aqui tem um complemento do camel case, se vocês quiserem dar uma olhada. Algumas observações. Não é permitido iniciar o nome, né, o identificador de uma variável utilizando números. A maioria das linguagens de programação, se não todas, não permite isso. Use somente letras sem acentos, números e o símbolo de underscore, que eu falei para vocês, que é a barrinha horizontal que fica abaixo, né, para nomear uma variável. Identificador de variáveis não podem conter espaço. Tudo isso eu já falei. Tá bom? Leitura de variável usando scanf. Leitura de variável caractere. Precede com um %c. Último detalhe, eu quero mostrar no meu printf o símbolo de %. Mas o símbolo de % não é para colocar especificador de formato, %f, %c, %d, % que for. Como que eu faço para mostrar o % na saída? Aí você põe 2%. Então, 9%, na hora que esse printf rodar, vai imprimir 9%. Tudo bem?
Os operadores aritméticos, a gente viu já lá no comentário daquele código, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, ou o resto da divisão inteira, que é chamado de módulo. E aqui, operadores de atribuição compostos. Isso aqui a gente vê depois, tá bom? Na prática. Mas o operador de atribuição, que é o igual, ele tem algumas outras versões, que é o mais igual, menos igual, vezes igual, dividir igual e módulo igual. O que eles fazem? Ao invés de só atribuir, o mais... Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, olha esse exemplo aqui. Variável A vale 1, variável B vale 1. B mais igual a A. Isso aqui é a mesma coisa que falar B é igual a B mais A. Tudo bem? Eu estou somando o valor do A no valor da variável B que já está lá na memória. Essa aqui é a ideia. Seria o mesmo que isso aqui. E a mesma aplicação para os outros. Tá? O menos igual funciona tudo da mesma forma. Tá bom? Agora, então, eu vou parar essa aula, que já deu 1 hora, já está cansativo demais, e eu vou gravar uma outra aula implementando alguns exercícios e ensinando vocês a usar a ferramenta de correção. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, eu espero que esteja sendo útil o nosso pior curso de programação da internet, do universo. Fechou? Até mais.